gente estava num impasse a respeito daquela separação de Platão das duas realidades, né? Platão ele concebeu o mundo com duas realidades, assim, uma realidade da inteligência e uma realidade dos sentidos. Assim. A inteligência ela apresentava um mundo ideal, um mundo que seria o real mesmo, né? Por isso que Platão pode ser considerado realista, não um realismo moderado de Santo Tomás, né? Mas um realista ao extremo. E os sentidos mostravam os entes físicos, os entes sensíveis, né? Que seriam uma outra realidade. Mas, aonde vai? Eu acho que está para lá a solução aristotélica, 987 a par. Seguindo a solução socrática, Aristóteles vai unir, sem confundir, o que Platão havia distinguido, separando demasiado. As essências ou ideias não se acham em um mundo separado das coisas físicas, senão que se acham nelas mesmas como sua forma, que é um princípio intrínseco ativo, de onde as coisas tomam o comum e permanente, de onde as coisas tomam o comum e permanente. A singularidade e contingência lhes vêm às coisas em razão da matéria, que é um princípio intrínseco passivo. Isso, né? Então ele faz aqui a distinção entre potenciato, né? Entre passividade e atividade. Assim. A forma seria o princípio intrínseco ativo e a potência é o princípio intrínseco passivo, a matéria e a forma. Os sentidos conhecem as coisas em sua concretude material e a inteligência abstrai as essências do que os sentidos lhe apresentam. Os sentidos são um instrumento indispensável da inteligência. As essências, então, se acham nas coisas como envoltas na contingência da matéria. Os sentidos conhecem as coisas nessa contingência e concretude, e a inteligência desenvolve as essências por lei da abstração. Explica assim como a dualidade que se acha nas coisas está em correspondência com a dualidade que se dá na mente do homem. Por parte das coisas, a solução aristotélica se resume na doutrina da matéria e a forma, e por parte do sujeito cognoscente se resume na doutrina da abstração. Isso ficou bem claro. Vocês lembram da outra parte da introdução? O que Aristóteles falava da abstração, que São Tomás? Vocês lembram? Você lembra? É o seguinte, o que eu acho que você não assistiu. É o seguinte, quando os sentidos eles apresentam para a inteligência uma coisa assim, que São Tomás vai chamar de fantasma, de fantasmata. Seria assim o que os sentidos veem. Por exemplo, aqui o que os meus sentidos veem? Eu vejo uma coisa branca, fina, cheia de letras, assim. Eu, quando passo aqui, eu escuto que ele faz um barulho. Eu estou passando a mão aqui, eu sinto que ele é liso, que a parte aqui, se tivesse nó, eu podia cortar. Aqui tem uma certa... colocar, se eu passasse a língua aqui, eu até sentiria o gosto, sentiria o cheiro também, sem tudo. Então, isso daqui é formado um fantasma, assim, é formado uma imagem, assim, na mente. E aí, o que acontece? Na mente da gente tem uma coisa que chama intelecto agente, assim. Uma coisa até bem interessante, assim, que depois a gente tem que entrar nessa questão, assim, como é que o intelecto agente faz para tirar o que é o acidental do que é o essencial. Então, assim, ele pega o intelecto agente, ele pega e desce o fantasma, assim, de tudo que é acidental. Por exemplo, isso daqui é um livro. Sei que isso daqui é um livro. Mas, assim, imagina um outro livro, imagina um terceiro livro, imagina um quarto livro. São todos livros, assim. Mas só que, assim, esse daqui é livro, tem espiral, tem uma página preta e branca, poderia ter uma página cor de creme, poderia ter uma página amarela, poderia ter uma página azul. Um capa de couro. Uma capa de couro. Escrito em português, latim, japonês, javanês. Então, ia ser tudo livro. Só que, assim, todos esses aspectos que a gente numerou, capa de couro, escrito em latim,
é tudo do aspecto ocidental. O essencial é que eles são livros, assim, a essência deles assim, é de serem livros. Assim. Então, assim, entre aquilo que os sentidos percebem, aquilo que realmente a coisa que é a essência da coisa, assim, tem que ter como que fosse essa imagem, é como se o intelectual agente fosse lá e despisse arrancasse tudo de acidental, assim, deixasse só a essência. É o que faz você conhecer qualquer livro que te der aqui na frente e falar, isso aqui é livro. Porque você tira o acidental e fica com o essencial. É o que o Padre me brincava. A livroedade, a garrafaedade, é o que permite que você conheça qualquer garrafa térmica de café, independente de cor ou do formato. Tem uma essência que faz com que seja garrafa de café e aquilo que seja garrafa que seja copo, entendeu? É a essência que ele fala. Exatamente, é a essência que ele fala. O acidente é como se fosse a roupagem que veste essa coisa. Que veste essa essência. Porque, por exemplo, se não fosse assim, você teria que aprender cada coisa individualmente. Por exemplo, esse aqui é um copo. Se eu tirar um pedacinho aqui, você não reconheceria mais ele. Ele seria uma outra coisa, assim, opa, o que é isso aqui? Aí você não é um copo, mas que foi retirado um pedaço, entendeu? Mesma coisa com árvore também, o conceito de árvore, assim. Você reconhece qualquer árvore. Você pode ir no Japão ver uma árvore que você nunca viu falar, isso é uma árvore. Porque ele tem uma essência ali que possibilita distinguir. Isso aqui é árvore, uma coisa altamente diferente uma coisa da outra, é o ser humano, assim. Você imagina assim, não tem um ser humano igual ao outro. Assim. Não é igual galinha. De raça, exatamente. Ou, por exemplo, mesmo um irmão gêmeo, assim, não é exatamente igual ao outro irmão, assim, eles têm as diferenças. No entanto, assim, você não acha que você reconhece que são todos homens, assim, não é assim. Por exemplo, entrar um homem ali pode ser o mais estranho, pode ser um Hottentot, assim, nem sei. Eles falam, o Allan Kardec gosta de falar do Hottentot, né? Ele fala que não era homem, assim. Que era macaco. Mas pode entrar um Hottentot. Isso é a inteligência que me possibilita. É o intelecto. Não é o sentido. O sentido... Ele vem da inteligência. Porque assim, o homem, ele capta a realidade através dos sentidos. Então, assim, o que acontece? Tudo que você aprende através dos sentidos. Só se você tivesse uma revelação, uma iluminação de Deus, assim, que você aprenderia diretamente. Seria meio que a intuição do anjo. O anjo é diferente. O conhecimento angélico, ele é diferente. O conhecimento angélico, quando ele considera alguma coisa, assim, por exemplo, se chega um anjo aqui, o anjo considera o Rodrigo. Então, ele não só sabe tudo que o Rodrigo fez, assim, como ele sabe tudo que o Rodrigo poderia fazer, deixar de fazer, e aquela coisa assim, ele já tem um conhecimento mais intuitivo, assim, um conhecimento mais iluminativo. Assim. O homem não, o homem ele tem esse trabalho assim, de pegar, primeiro conhecer através dos sentidos, quebrar essa imagem, esse fantasma assim, da realidade para tirar as essências. Assim. Então, assim, o conhecimento humano assim, é um conhecimento mais trabalhoso. É por isso que é quase que, então, a ressurreição também é necessária no corpo, justamente porque o homem o homem corpo e espírito. Isso, o homem é corpo. Então, teria que, não adianta a eternidade só espiritual para o homem. Isso, porque a gente não é anjo. A gente não tem só espírito, assim. A gente tem corpo também. Então, a gente precisa ver, a gente precisa escutar, a gente precisa sentir o cheiro, a gente precisa ter isso daí também. Isso daí é uma coisa boa, isso daí Deus criou isso daí, então é uma coisa boa. É diferente, por exemplo, do abuso dos sentidos, né? Assim, que é coisa diferente, assim, né? Mas isso daí é uma coisa boa. Mas é possível, então, a gente inferir que numa vida, depois da morte, nós vamos usufruir desse sentido? Vamos ter que comer, por exemplo, Nosso Senhor, quando estava ressuscitado, ele apareceu lá, assim, todo mundo assustou, falou, é um fantasma. Aí o que ele vai lá? Ele pega o peixinho assado lá e come o peixe. É bom, né? Come o peixe assado. Ele precisava comer o peixe assado? Não precisava, o corpo dele já era impassível, assim, não ia morrer, ele não ia mais sentir fome nem nada, mas ele quis comer para mostrar que era um corpo verdadeiro, assim. Então, aprendeu, né? Eu era pequeno, falava assim, quando eu morrer, estiver no paraíso, eu quero brincar de pular da montanha. Assim, eu não vou morrer mais. Não vai morrer mais, né? Mas, então, e vai ter agilidade também, assim. Então ele não vai nem precisar pular, assim. Ele vai pensar que está do outro lado da montanha e vai para o outro lado da montanha. Então. O organo lógico. Aristóteles compôs diversos tratados de assuntos próprios da lógica que, em conjunto, constituem
o que os comentaristas posteriores chamaram o orgânum aristotélico. Isto é, o instrumento, porque proporciona as ferramentas com as que deve trabalhar o filósofo em sua investigação da ciência das coisas. Esses tratados são os seguintes: categorias ou predicamentos. É predicamentos mesmo? Ou tem Esses nome? predicados, né? Categorias ou os predicados. Mas é aquela classe das categorias, aquelas 11 categorias. Sim. Em português tem outro nome, predicamentos? Acho que são predicados, né? Eu só falei por Predicativos. Mas enfim, as categorias. São predicamentos? Predicamentos. Os atributos Categorias. predicativos, né? Predicativos. Dedicada à primeira operação do intelecto, onde distingue os gêneros mais universais do ente. Já nos quatro primeiros modos que ali se põem da essência ou substância, primeiro e principal gênero do ente, se coloca a solução aristotélica ao duplo problema do ente e de seu conhecimento, pois Aristóteles distingue, primeiro, a essência ou substância concreta, tal como a descobrem os sentidos, substância primeira; segundo, a substância entendida como matéria; terceiro, entendida como forma; quarto, a essência ou substância abstrata, tal como a descobre a inteligência, substância segunda. Quer desenvolver isso aí? Será que o padre Caldeirão está dormindo agora? Vamos lá, dedicado à primeira operação do intelecto e os gêneros mais universais do ente. São quatro modos. Eu quero gravar esses quatro modos. Primeiro. Então, a essência como substância concreta, descobre o sentido da substância primeira, a essência, a substância entendida como matéria, como forma, e a substância abstrata. Ah, tá. São duas substâncias. É a matéria, a forma. São duas substâncias. Matéria, forma. Essa substância primeiro deve ser o que os sentidos pegam, né? O fantasma, assim. E aí depois ele vai distinguir a matéria e a forma da Matéria, a forma é a primeira substância. A segunda substância é a essência ou substância abstrata. Isso. Que só é captada pela inteligência. Pela inteligência. É mais ou menos isso, assim. Só que ele partiu, né? Essa aqui que eu tinha falado, só que ele partiu em 4 etapas, assim. Ele apreende o fantasma, aí ele vai distinguir as essências, que ele chama de matéria e forma, né? E depois Entendi. toma café. Então, o segundo tratado é Perihermeneias, ou da interpretação, onde trata o que se refere à segunda operação do intelecto. A segunda operação é a da abstração. interpretação. Todos os demais tratados consideram a terceira operação do intelecto, isto é, o raciocínio. Depois, o tratado, primeiro os analíticos, que trata do raciocínio em geral. Depois, segundos analíticos ou analíticos posteriores, miolo da lógica de Aristóteles, É a famosa medula da lógica. onde considera a demonstração científica. Depois, tópicos ou dialética, sobre os argumentos logísticos enquanto conduzem a uma conclusão provável. Refutações sofísticas, onde estuda as falácias ou raciocínios falsos com aparência de verdadeiros. Estão também os tratados sobre retórica e poética, do que só resta um fragmento do livro 1 sobre a tragédia, que em geral não se inclui no órgão. Você lembra aquele imbecil lá que escreveu o nome da Rosa? Ele coloca isso, aí ele coloca que eles acharam a poética, né? Mas na parte que ele fala da comédia, né? Não só da tragédia. Esse aqui é interessante porque esses tratados de Aristóteles, o órgão, ou
Organum, então Organum, são os tratados assim, mais conhecidos de Aristóteles. Ele constitui o ensinamento exotérico de Aristóteles, né? Era um ensinamento que ele passava para todos os alunos, assim. A metafísica, os outros tratados, assim, que são os tratados mais sumíssimos, mas que eles têm que ter essa base lógica, né? São os tratados esotéricos deles, que foi durante muito tempo perdido, assim, né? Agora essa história foi perdida durante muito tempo. Essa divisão aqui parece ser mais didática dos livros mesmo. Não, porque alguns sim, mas porque alguns autores dizem que ele mesmo não fez essa divisão toda. Não, mas isso daqui na verdade assim, parece que são aulas, assim. Ele Sim, na verdade não escreveu, são transcrições de aulas. Assim. Os antigos eles tinham uma técnica taquigráfica muito avançada, assim, eles copiavam. Porque às vezes parece que ele vai seguir esse tipo de pensamento aqui, de tratar os tratados em separado. Mas parece que essa não era a intenção do Aristóteles. E nem São Tomás mesmo não dividiu tanto assim. Quando ele cita aleatoriamente. Como já tem os livros separados, ele fala, está no categorias. Tá? A divisão ela é mais didática, realmente. Né? Porque esse daqui é um assunto muito árduo, assim, para ser dado de uma vez. Assim, então ele faz essas divisões. Lógica como disciplina especial. La lógica como disciplina Você parece que vai pensando. O que você está falando? Não sabe falar espanhol, legal, está tirando uma de. É verdade que Aristóteles não diz com todas as letras que a lógica é uma ciência especificamente diferente das demais, mas é evidente que assim a considera. Em primeiro lugar, há que ter em conta que, ainda que Aristóteles deu todos os elementos para uma completa classificação das ciências, e em muitas partes faz uma divisão das mesmas, em nenhuma parte dos seus escritos se propõe fazer uma classificação completa. No livro 6 da Metafísica, estabelece a distinção das ciências em teoréticas, práticas e poéticas. Há três classes. Há três classes das O primeiras. outro fala suplir e esse aqui fala crácia. Física. As três classes aí. Física, que tem por objeto as substâncias móveis e inseparáveis da matéria. Matemáticas, que versam sobre objetos imóveis, mas inseparáveis da matéria. E teologia, que se ocupa da substância separada, eterna ou imóvel, e que é a ciência suprema. Essa teologia aí não é a nossa teologia. Não, tá, mas o que ele chama de imóvel aí, no caso, é a passagem do ato potência. É a herança de Aristóteles. Platão deixou um pensamento vivo, em movimento, fecundo, aberto em muitas direções e plasmado em escritos atrativos de grande valor literário. Aristóteles deixou a filosofia viva de outra vida perene. É isso mesmo? Deixou a filosofia viva de outra vida perene, própria dos principais e universais evidentes que a animam, fecunda. A pontuação dele aqui não está boa. Fecunda. Que a animam, fecundam, não de outros pensamentos, porque ele coloca vírgula antes. No português seria depois. Viva, de outra vida perene, própria dos princípios universais evidentes que a animam. Fecunda, não de outros pensamentos, mas mais perfeitos, mas de verdades que a prolonguem como as ramas ao tronco. Aberta, só em direção ao real, mas mais aberta ainda, pois o está em toda a realidade. Mas a filosofia aristotélica
ficou cifrado em escritos árduos de uma extremada parquidade, parco, né? parquidão. É, A maneira como a planta fica na semente. Suas obras ficaram aureoladas pelo prestígio de seu autor e porque deixavam perceber que nelas se escondia muita verdade, mas não houve discípulo que se fizera digno herdeiro do pensamento de Aristóteles e pudera explicá-las. Se pudesse explicá-las. Dali que a filosofia grega seguiu em franca decadência e os poucos pensadores de valor que houve, né? como Plotino, tomaram mais de Platão que de Aristóteles. Então, anotinha. Plotino tem primeiramente o fim de recolher a herança de todos os grandes filósofos gregos, quis reunir e conciliar todas as suas teorias, especialmente as de Platão e Aristóteles, dos estoicos e de Filon. Mas o que julga maior e ao que deve mais é Platão. Neoplatonista, os plotinianos. Como só os ensinamentos do organo aristotélico são mais acessíveis e imediatamente úteis, Aristóteles foi conhecido e transmitido nos séculos posteriores, não tanto como o filósofo, senão como lógico, e se bem sua lógica ficou reconhecida e aceita desde então como uma ciência específica, ao ser despojada de suas doutrinas filosóficas, constituirá apenas algo mais que uma gramática mental. Então não foi tanto do jeito que eu falava, ele reconhece que interpretaram mal Aristóteles, separando a lógica dele. Moraleja. O que será que é moraleja?